Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos. Vamos, portanto, dar continuidade na nossa disciplina de Teoria Geral do Processo do Trabalho. Hoje a nossa terceira aula, retomando então, na semana passada nós vimos os princípios processuais constitucionais, aqueles princípios que estão esculpidos lá na nossa Constituição Federal de 88 e que dizem respeito não somente a nós do processo trabalhista, mas todos, de uma forma geral, de um processo judicial e também, em alguns casos, processo administrativo, por que não dizer assim também? E nós, então, aqui do processo do trabalho, dando seguimento à nossa matéria, agora a gente entra nos princípios mais específicos nossos aqui mesmo. Então, o direito material do trabalho tem os seus princípios próprios, mas o direito processual também tem princípios que devem ser obedecidos e que vão acabar norteando todo o procedimento, norteando todo o processo e vão dar um norte, um caminho a ser seguido como pilares, como estrutura de um grande procedimento. O primeiro deles, que eu chamo a atenção de vocês, é justamente aquele lá, o mais importante de todos do direito material, que é o princípio da proteção. E vocês já estudaram isso, quando a gente viu lá o direito material, ou comigo ou com outro professor, vocês viram lá, primeira, segunda aula, de direito material do trabalho, direito do trabalho 1, portanto, os princípios. E viram lá o princípio da proteção. Então não se assustem. Por que eu estou falando em uma aula de processo do princípio da proteção, se a gente sabe que o princípio da proteção é lá do direito material? Já vamos entender por quê. Lembram-se o que é o princípio da proteção? Por conta de um desequilíbrio muito grande na relação dos sujeitos do contrato de trabalho, e aí quando eu falo contrato de trabalho eu me refiro ao contrato de emprego. Quando a gente fala neste contrato de trabalho, portanto, nós temos o empregador de um lado e grande parte das vezes esse empregador é um grande empresário com um poder aquisitivo muito grande, com possibilidades de uma briga judicial muito superiores aos operários, aos empregados. E aí, nessa relação, existia, há tempos atrás, uma exploração dos trabalhadores, e aí, ao longo dos anos, foi se criando normas protetivas para tentar equilibrar as relações. Não adianta a gente ter uma parte muito superior à outra. Vamos tentar equilibrar, trazer garantias, direitos mínimos, que hoje em dia, depois de grandes conquistas da classe operária, nós chegamos lá, a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, com o artigo 7º. E o artigo 7º traz todas as garantias, direitos básicos e mínimos a todos os trabalhadores urbanos e rurais. Então lá, artigo 7º da Constituição Federal, o principal dispositivo quando a gente fala de direito do trabalho. Não está na CLT, está na Constituição Federal. Embora, claro, a CLT seja a união de várias leis que formou, então, essa consolidação, um regramento para uma relação contratual de emprego. Então, o princípio da proteção, que vocês sabem, ele se divide em 3, indúbio pró-operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. Ótimo! Isso é matéria lá do direito do trabalho 1. Só que isso também eu devo referir aqui na nossa aula de processo. De primeiro processo, né? Nós vamos ver, continuar no semestre que vem com o direito processual ao trabalho, mas essa disciplina é uma introdução, teoria geral do processo do trabalho. E aí quando eu falo de princípio da proteção, eu não estou, pelo amor de Deus, senhores, eu não estou negando que ele é o grande pilar, a grande sustentação do direito material. Evidente que não. Eu só estou querendo chamar a atenção do princípio da proteção para trazer aqui para vocês e dizer que o princípio da proteção também é princípio de direito processual. Ele não é apenas um princípio de direito material. Claro, é evidente que ele surgiu no direito material, a grande estrutura dele é do direito material,
mas a gente não pode negar que ele também seja princípio de direito processual. E por que eu digo que ele é um princípio também de direito processual? Porque quando a gente for abrir a nossa própria CLT, a gente vai encontrar regramentos que conduzam a esse entendimento de que existe normas de direito de que são mais favoráveis, tendem a ser mais favoráveis à parte hipossuficiente da relação, o empregado, ou no nosso caso aqui como processualistas, ao reclamante. O reclamante, que na grande maioria das vezes é um empregado que foi despedido sem justa causa, foi lá, ajuizou uma ação contra o seu ex-empregador, e aí o processo em si, claro que ele vai ter todas as garantias do direito material para levar para o processo, mas e os trâmites de processo em si? Quando a gente fala que nós temos dispositivos que tendem a ser mais benéficos à parte fraca da relação, ao empregado reclamante, nós estamos admitindo, consequentemente, que o princípio da proteção não é apenas um princípio lá do direito material, mas também aqui, princípio de direito processual. Agora, com a reforma trabalhista, isso já ficou meio em xeque. Não está assim mais tão claro e evidente. Mas ainda assim a gente pode trazer alguns dispositivos que nos permitam concluir que princípio da proteção não é apenas princípio de direito material, mas também de direito processual. Quando eu falo lá no princípio da igualdade, que é um princípio processual constitucional, como nós vimos na aula passada, uma consequência dele é o princípio da proteção. E aí vocês param para pensar e vejam, a grande maioria dos juízes, eles tendem a ir mais para o lado da parte mais fraca. Pode até ser uma verdade, mas não é por este motivo que o princípio da proteção é princípio de direito processual. É porque tem dispositivos na CLT que trazem essa conclusão, que são mais benéficos à parte mais fraca da relação. Isso que eu estou falando para vocês não é algo assim totalmente pacífico na doutrina, embora a doutrina majoritária entenda sim que princípio da proteção seja princípio de direito processual também. Veja bem, nós não estamos negando a existência dele como princípio de direito material, não, nós estamos incluindo. O princípio da proteção também é princípio de direito processual e não apenas de direito material. É isso que nós estamos dizendo. Aqueles doutrinadores que entendem que o princípio da proteção fica apenas lá no direito material, ok, eu respeito o posicionamento deles, mas eles não trazem uma justificativa para dizer por que o princípio da proteção não é princípio de direito processual. Querem ver? Então vamos lá, vamos analisar alguns dispositivos. Abram aí o artigo 844 da CLT, um dos exemplos que eu trago para vocês. Artigo 844 da CLT é um exemplo de que nós temos um artigo dentro da CLT de que ele é mais favorável à parte fraca da relação. E se vocês verem, eu não estou falando aqui de um artigo de direito material. Estou falando de um artigo de direito processual. Uma regra de processo. Para isso que eu estou querendo sustentar que o princípio da proteção também é de direito processual. Abram lá então o artigo 844 da CLT. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado importa a revelia além da confissão quanto à matéria de fato. Veja bem, nós estamos aqui numa regra de processo de que claramente, evidentemente, que ela está protegendo a parte mais fraca. Ou seja, o legislador se preocupou em colocar um dispositivo de processo que é mais benéfico à parte fraca da relação, o reclamante, que, em grande maioria das vezes, normalmente é o empregado. O ex-empregado, no caso. Embora possa ser empregado também. Nada impede dele ser empregado e ajuizar uma ação. Claro que não é muito comum. Ele ainda está no contrato em pleno vigor, ele vai lá e ajuiza uma ação. Provavelmente, se ele fizer isso, vai ser despedido, né? Mas
a grande maioria das vezes, as estatísticas demonstram que aquele reclamante é um ex-empregado, que já foi despedido. Por isso que ele está lá ajuizando uma ação contra o seu ex-empregador. O que o 844 diz? Que se eu sou reclamante e não compareço para a audiência, aquela audiência chamada inaugural, ou também audiência de conciliação, depois nós vamos ver com calma, lá em Direito Processual do Trabalho, todas as formas de audiência, todas as audiências que a gente tem no processo de trabalho. Mas, por enquanto, vamos pegar só o 844, aquela audiência inicial, audiência chamada inaugural ou também de conciliação. Se eu sou reclamante e não compareço naquela audiência, qual a penalidade? De acordo com o 844, arquivamento. O arquivamento não é uma grande penalidade, convenhamos. Pode lá o reclamante, 2 dias depois, se quiser, ajuiza uma nova ação. Deu, estava arquivada, ajuizei de novo. Em tese, não tem maiores consequências. Agora, com a reforma trabalhista, que veio uma consequência de ter que pagar custas, por causa disso aí. Mas antes nem isso tinha. Nem isso tinha. E ainda assim é uma penalidade muito branda. Tá? Então, nós temos aqui a consequência se eu sou reclamante. E se eu sou reclamado e não comparecer na audiência, revelia e confissão. Todos os fatos alegados na inicial são tidos como verdadeiros. Embora, claro, admita-se provas em sentido contrário. Mas presume-se, existe uma presunção relativa de veracidade de que os fatos apontados na inicial são tidos como verdadeiros. Ou seja, qual a consequência pior para as partes aqui? É evidente que para o reclamado. Para o reclamante é arquivamento. Tá, beleza, ele vai lá e ajuiza de novo a ação. Para o reclamado, não. O reclamado que não comparecer na audiência, pena, revelia e confissão. Puxa, reparem que realmente existe uma norma, um mesmo dispositivo que traz uma consequência jurídica de arquivamento para o reclamante e revelia e confissão para o reclamado. E cadê o princípio da igualdade? Por que não traz a mesma penalidade para ambos? Porque nós temos uma regra protetiva. E aí nós voltamos lá na aula passada, o que é o princípio da igualdade? Tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais. Nós temos aqui no direito processual ao trabalho partes diferentes. O reclamado, o empregador lá em cima, o reclamante, empregado aqui embaixo. Para tentar equilibrar, nós temos dispositivos de processo que equilibram essa relação. Outro exemplo, abram lá o artigo 818. 878 da CLT. Artigo 878 da CLT. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. O 878 nos traz a possibilidade de uma execução de ofício. O juiz que vai iniciar a execução. Não é a parte, o juiz executa. Isso é evidente, claramente, uma norma protetiva ao empregado. E é uma regra de processo. Eu não estou falando uma regra lá de direito material. Eu estou falando uma regra de processo. Regra de processo, artigo 878, execução de ofício. E isso que a reforma trabalhista deu uma freada. Porque antes era qualquer tipo de execução era de ofício. Ou poderia ser, se a parte não executasse antes. Mas o juiz poderia, a qualquer momento, executar de ofício, se fosse o entendimento, e deveria, inclusive, fazer isso. Agora, com a reforma trabalhista, não é qualquer ação que vai ser executada de ofício. Naquelas ações em que a parte estiver desacompanhada de advogado. Se ela está com o advogado, então o advogado sabe que tem que executar. Então o advogado vai lá e executa. Se a parte está desacompanhada de advogado, talvez nem saiba o que fazer, o juiz vai lá e executa de ofício. Então repare. Mais uma norma de proteção a quem? A parte hipossuficiente da relação. Então nós temos aqui, claro e evidente, normas, são alguns exemplos, tem outras,
Ao longo desse semestre e do outro semestre, nós vamos ver outras possibilidades também. Mas reparem que nós temos normas de processo. Os dois artigos que eu li, 844 e 878, são regras de processo, de direito processual. Eu não li nada de direito material aqui. Portanto, no meu posicionamento, e eu não estou inventando, não estou sozinho nessa, eu estou lá na corrente bem majoritária. Para a corrente majoritária, princípio da proteção é sim tido como princípio de direito processual também. Eu não estou negando que ele seja de direito material. Lógico que não, ele é o grande pilar de sustentação lá do direito material. Eu estou apenas complementando. O princípio da proteção é nosso aqui também do direito processual. Só isso, somente isso. Então esse é o que eu queria trazer para vocês como primeiro princípio de direito processual trabalhista. Nós vimos semana passada os processuais constitucionais, que não dizem respeito somente a nós aqui do processo do trabalho, mas nós também temos que obedecer. Devido ao processo legal, acesso à justiça, publicidade, juiz natural, etc, etc. E hoje a gente começa, então, a falar dos princípios processuais trabalhistas, de processo do trabalho. O primeiro deles, portanto, anotem aí, princípio da proteção, senhores. Qual o segundo? Vem comigo. Princípio da subsidiariedade. Princípio da subsidiariedade. O que eu quero falar com o princípio da subsidiariedade? Senhores, o que significa subsidiariedade? Significa que nós aqui, do processo trabalho, mostrar aqui a CLT para vocês. O que é a CLT? A CLT não é um código. Não é diferente lá do CPC, o CPC é um código. Foi criado, estruturado para ser um código. A CLT, diferentemente do CPC, não é código, tá? Então não confundam. É uma consolidação das leis trabalhistas. Existiam várias leis trabalhistas e elas foram juntadas. E elas juntadas formaram a CLT. Só que se a gente vai pegar várias leis e formar uma grande lei, que é a CLT, é evidente que vai acabar faltando alguma coisa. Como foi o caso. Ficaram faltando alguns dispositivos. Tá, mas e agora? O que eu faço lá com a prova pericial? Pois é, faltou dispositivo para trazer isso aí. E aí nós tínhamos essa reunião de leis e ainda assim foram criados outros dispositivos, mas não ficou completo, digamos assim. Tá? Grosso modo, a CLT não é um código e não está completo. Não é toda bonitinha, formalzinha, como é lá o CPC. O que a gente faz, então? Se a CLT, nos casos omissos, não em qualquer situação, mas quando a CLT for omissa, somente quando a CLT for omissa, a gente pode ir lá buscar a fonte comum. Leia-se via regra geral o CPC, mas não significa que seja só o CPC. Via regra geral o CPC, que eu busco lá para me apoiar aqui em termos de processo de trabalho. Mas posso buscar outras leis, posso buscar o CDC, por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Posso buscar a Lei de Execução Fiscal, por exemplo. São fontes comuns que eu trago aqui para o processo de trabalho. A grande maioria dos dispositivos que a gente vai buscar em outras fontes é do CPC. Tá? Então, quando a CLT for omissa, eu vou lá, puxa, o que eu faço agora com esse caso? Como que eu vou fazer todo o procedimento de uma prova pericial? Por exemplo, eu não sei, então eu vou lá pegar o CPC. Como que eu vou fazer alguns procedimentos na execução? Eu posso buscar lá no CPC ou posso buscar na Lei de Execução Fiscal. Depende da situação. Só que lembrem-se, eu não vou pegar lá o CPC ou qualquer outra lei, a Bangu, digamos assim, a moda Miguelão, sem motivo nenhum. Eu tenho que ter um motivo para buscar uma norma lá de um outro código, de uma outra lei. Não é do nada que eu vou buscar. Eu vou buscar quando me fazer falta. Quando eu for ler algum procedimento, for fazer algum procedimento dentro de um processo trabalhista e eu não souber como é que eu faço isso aqui. Não tem como fazer, porque a CLT não diz
o que fazer. A CLT é omissa? Bom, a CLT é omissa. Então vamos lá buscar a fonte comum. Artigo 769 da CLT. Abram aí, senhores, abram aí o artigo 769 da CLT, que aí nós vamos começar a entender melhor como é que funciona o princípio da subsidiariedade. Artigo 769 da CLT. Vamos ver, encontramos aqui. Encontrei artigo 769, vem comigo, senhores. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, vírgula, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. O que significa dizer? Significa que nós temos, no princípio da subsidiariedade, dois requisitos. Eu somente vou poder utilizar normas oriundas lá do processo comum se preencherem os dois requisitos, e não é um ou outro, é cumulativo, concomitantemente os dois têm que estar preenchidos. O primeiro que vocês já sabem, a omissão. Se a CLT não é omissa, não há que se falar em trazer regra lá do processo comum. Então, a CLT, por exemplo, fala lá do recurso ordinário. O recurso ordinário tem o prazo de 8 dias, blá, 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 blá. Por que eu vou pegar lá os dispositivos que falam da apelação para trazer para o processo de trabalho? A CLT não é omissa. Eu não preciso buscar lá apelação para cá para o processo de trabalho. Nós já temos uma regra própria. Lá o artigo 895 da CLT trata do recurso ordinário, que corresponde à apelação lá do processo civil. Só que a gente já tem regra própria para falar do recurso ordinário. Eu não preciso buscar lá os dispositivos da apelação do processo civil, do Código de Processo Civil. Não preciso. E não devo, inclusive. Não devo fazer isso. Eu devo aplicar a nossa regra aqui. Se o prazo é de 8 dias, eu não vou pegar o prazo da apelação. Não, o prazo é 8 dias. A CLT trata disso. A CLT não é omissa, eu não vou lá buscar a fonte comum. Mas vamos supor agora que a CLT é omissa. Preenchido, então, portanto, o primeiro requisito. Um exemplo que eu trago para vocês é o exemplo do litisconsórcio. Litisconsórcio. A CLT nada fala numa questão específica sobre litisconsórcio. Qual questão? Se nós temos lá litisconsórcio com procuradores distintos lá no processo civil, o prazo é tido em dobro. O prazo é tido em dobro. Ok, beleza. A gente, na CLT, nada fala sobre isso. Se nós temos litisconsórcio com procuradores distintos, com escritórios de advocacia distintos, nós provavelmente podemos buscar lá a fonte comum. E aí a gente busca lá. Já que a CLT não fala nada, é omisso, primeiro requisito preenchido, a gente vai lá e busca a fonte comum. E aí, a gente buscando a fonte comum, a gente pode trazer para o processo de trabalho, desde que, abram lá o 769 de novo, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Desde que eu só posso buscar se for omisso, e o segundo, desde que a norma que eu esteja trazendo lá do processo comum, da fonte comum, de forma subsidiária ao processo de trabalho, seja compatível com as nossas normas aqui de direito, nossas normas e princípios de direito processual do trabalho. Essa regra específica do litisconsórcio, dos litisconsórcios com procuradores distintos, a gente pode aplicar aqui no processo de trabalho? Senhores, a CLT é omissa quanto a isso? Sim. Então, em tese, a gente pode ir lá buscar. Vamos lá pegar a norma deles. A gente está trazendo para cá. Essa norma é compatível com a gente? Não é. Por que não é? Porque essa norma vai contra o princípio da celeridade. Os prazos vão ser maiores e nós aqui do processo de trabalho lidamos com o quê? Lidamos com verbas salariais. Verbas salariais são tidas como verbas alimentares.
e verbas alimentares são considerados como direitos indisponíveis. E por serem direitos indisponíveis, por ser tudo isso aí de verbas alimentares, eu preciso entregar o bem da vida o mais rápido, o mais breve possível a quem é merecedor do direito. Então eu não posso pegar regras que vão atrapalhando o processo, que vão deixando o processo mais moroso. Essa regra do litisconsorte, dos litisconsortes com procuradores distintos, que dá prazo em dobro a eles, é uma regra que vai atrasar o processo. Se é uma regra que vai atrasar o processo, ela vai contra um dos pilares do processo de trabalho, que é a celeridade. Sendo assim, essa regra não será aceita aqui no processo de trabalho. Não é aceita no processo de trabalho. A CLT é omissa? Sim, só que o segundo requisito não foi preenchido. Se o segundo requisito não foi preenchido, descarta, não será aceito. A CLT fala da questão da suspeição do juiz, traz lá caso de inimizade, de amizade íntima, parentesco, etc., mas a CLT nada fala dos casos de impedimento. O CPC fala suspeição e o outro dispositivo de impedimento. A CLT é omissa quanto aos casos de impedimento? Sim. A gente pode buscar lá as normas do CPC que falam do impedimento e trazer para o processo de trabalho? Sim, podemos. É compatível? É. A gente já tem aqui os casos de suspeição. Qual o problema de ter os casos de impedimento também? Nenhum. Tá, mas então por que não tem os casos de impedimento aqui na CLT? Não tem, por causa que a CLT copiou alguns dispositivos do CPC anterior, mas do bem anterior. O CPC lá de 1939. E a CLT de 1943 copiou alguns dispositivos. E copiou o dispositivo dos casos de suspeição do juiz. Por que não copiou os de impedimento? Porque não tinha, simplesmente não tinha. Não tinha casos de impedimento. Os casos de impedimento vieram com o CPC seguinte, 73. E agora, confirmou, continuou com o de 2015, o CPC atual de 2015. Só que lá o CPC de 1939 não tinha casos de impedimento, tinha só suspeição. E a CLT foi lá e copiou a suspeição. Então agora a gente tem suspeição no processo de trabalho, mas a gente admite os casos de impedimento também. Então se o juiz tiver em um dos casos, numa das hipóteses de impedimento, a gente vai aplicar aqui no processo de trabalho também. Por quê? Porque a CLT é omissa e porque a gente vai lá e busca a fonte subsidiária, fonte comum como fonte subsidiária, busca lá os dispositivos de impedimento do CPC e aplica no processo de trabalho porque não há nenhum óbice, não há nenhuma incompatibilidade com os casos de impedimento aqui com as normas e princípios do processo de trabalho. Nenhum. Não há problema nenhum. Portanto, os dois requisitos estão devidamente preenchidos. Tanto da omissão quanto o requisito da compatibilidade. Os dois estando presentes, a gente vai trazer normas, fontes comuns, como forma de fonte subsidiária para serem aplicadas ao processo do trabalho. Portanto, o princípio da subsidiariedade está lá no artigo 769 da CLT, que traz os dois requisitos de sua aplicação. Próximo princípio, senhores, princípio do jus postulandi. O que é o princípio do jus postulandi, senhores? O princípio do jus postulandi significa que eu posso ajuizar uma ação sem necessidade de um advogado. Isso mesmo. Posso ajuizar uma ação sem necessidade de um advogado. Onde que isso pode acontecer? Num dos remédios constitucionais, o habeas corpus, por exemplo. No habeas corpus, eu posso fazer lá minha petição de habeas corpus sem necessidade de um advogado. Tanto é que os presos, volta e meia, fazem. Eu já vi presos fazendo, inclusive, no lençol. A petição do cara era num lençol. O outro fez lá num papel higiênico. Enfim, não é mentira, não é piada, não é nada, é verdade. Senhor.
Pasmem, é verdade. Então pesquisem, botem lá no Google que vocês vão ver. Que eu não estou inventando nenhuma piada aqui, isso é fato, é verdade. Fizeram lá o habeas corpus num lençol, chegou lá um lençol na mesa do juiz, e chegou também papel higiênico. Não sei como conseguiu escrever, mas enfim, fizeram. Isso, o princípio do jus postulante aplica-se também ao JEC, Juizado Especial Cível, ou seja, a gente pode ajuizar uma ação no JEC, lá nas pequenas causas, sem a necessidade de um advogado, pelo menos até, o JEC é até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos a gente pode ir sem advogado. Então, normalmente, eu que já trabalhei no JEC, falei para vocês, o que mais tinha de ações no JEC era ações de telefonia, que onde uma das operadoras de telefonia colocava indevidamente o nome de um cliente lá no SPC, porque supostamente não tinha pago a conta, e aí ele queria uma indenização ali de danos morais de R$1.000, algo do tipo. Pequenas causas, menos de 20 salários mínimos, evidente. E ações de acidente de trânsito. Eram os dois carros-chefe, digamos assim, da época que eu trabalhava no JEC. Também, um acidente de trânsito ali dá o quê? Uma batida ali, uma pequena batida, claro que não é aquela de perda total, uma pequena batida dá R$400, R$500, às vezes chega a R$2.000, enfim. Era o que acontecia. E aí ia lá sem advogado, nem precisava contratar ninguém. Ia lá sem advogado, os partes normalmente faziam um acordo e estava encerrado. E era isso aí, beleza. Não precisa ter advogado. A regra, quando a gente fala de processo em geral, é que quem é que vai fazer as petições, quem é que vai estar lá representando a parte é o advogado. O advogado que faz isso. Essa é a regra. A exceção é nós podermos postular em juízo sem a necessidade de um advogado. E, portanto, o princípio do jus ou ius postulante. E no processo do trabalho nós temos isso. É uma das exceções à regra geral, de que necessita do advogado. A regra geral é essa. Todo mundo que for ajuizar uma ação precisa de um advogado. Não posso postular por conta própria se ninguém está lá me auxiliando, me representando. Agora, no processo de trabalho, a gente não precisa. Não precisa no processo de trabalho. Não precisa em parte. Nós vamos chegar lá, vamos concluir que não é bem assim. Querem ver? Abram aí o artigo 791 da CLT. Artigo 791 da CLT. Onde é que está? 791, achei, está aqui. Artigo 791, acompanha comigo, senhores. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente, pega aquele marca-texto amarelo bonitinho, sublinha aí, sublinha no caderno, não sublinha nada no vadimeco para não correr nenhum risco de incomodarem vocês na prova da OAB. Poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Portanto, de acordo com o 791, nós temos aqui uma das exceções de que a parte precisa necessariamente estar acompanhada de advogado. Não, neste caso não precisa. O 791 nos diz: empregadores e empregados poderão ajuizar e se defender numa ação de forma pessoal, pessoalmente, sem a necessidade de um advogado. Até aí, tudo certo, é isso mesmo. Podem, embora, vou ser bem sincero com vocês, embora não é costume disso acontecer na Justiça do Trabalho. Lá no JEC, onde eu fui conciliador e estagiário durante um bom tempo, era assim, quase todo dia. 90% das causas do JEC não tinha, pelo menos no posto que eu trabalhei, não tinha advogado. Era só fulano de tal contra a empresa, fulano de tal contra fulano de tal, ambos sem advogado, causas de pequeno valor, e era isso. Juizado de pequenas causas. Na Justiça do Trabalho isso não é muito comum, embora exista a possibilidade, mas não é muito comum de chegar lá o reclamante que, na grande maioria das vezes, não faz a menor ideia
dos seus direitos, ele sabe que alguma coisa não foi paga, ponto. Ele não sabe exatamente tudo. E aí ele provavelmente vai ter um advogado. Então não é costume, mas nós estamos falando não de costume, se pode, a gente está falando se pode ou não pode. Poder, sim, pode estar desacompanhado de advogado. Princípio do jus postulante, artigo 791. Só que o segundo ponto do 791 está equivocado. Portanto, abre o olho, alerta total, olha aquela luzinha vermelha em alerta máxima, senhores. Olha o pulo do gato, anota aí que não está no manual, senhores. A prova da OAB está batendo na porta de vocês. Prova da OAB batendo e nós vamos abrir. Não cai nessa cilada. O artigo 791 da CLT é enganoso. Ele traz uma coisa e a gente pensa, se está na lei, é isso que vale. Não necessariamente. Deveria já ter sido até retirado essa segunda parte do 791, mas não foi. O TST preferiu lá editar uma súmula para dizer que não é bem assim que funciona. Então, o 791, vou ler de novo para vocês, acompanhem aqui. Os empregadores e os empregados, aliás, os empregados e os empregadores, poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Quando fala e acompanhar as suas reclamações até o final, nós temos um equívoco. Não é assim que funciona. Não é até o final. Não pode chegar lá uma reclamação que vai vir uma decisão final e aí vai vir um recurso e vai lá para o tribunal vai dar uma nova decisão, e aí eu vou lá para a instância extraordinária e está tudo certo. Não, calma lá que não é bem assim que funciona. Vem comigo, súmula 425 do TST. Abram o vademecum de vocês, súmula 425 do TST, senhores. Onde é que está? Aqui, vem comigo. Olha o pulo do gato, senhores. 425. Jus postulante na Justiça do Trabalho, alcance. O jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. O que isso significa? Que o jus postulante existe, ok, só que ele tem limites. Ele não é, como diz o 791, até o final. Não, daqui a pouco está lá no STF sem advogado. Não, não está. Ele tem um limite. Qual o limite dele? O limite dele é, em termos de uma ação normal, uma ação ali pelo rito ordinário, normal, pelo rito sumaríssimo, até a instância ordinária. Ou seja, simplificando, eu fui despedido, resolvi ajuizar uma ação trabalhista. Onde que eu vou ajuizar essa ação trabalhista? Nós vamos ver depois as regras lá de competência. Mas, aqui por hora, vou ajuizar numa vara do trabalho ou na Justiça do Trabalho, que é o nosso primeiro grau de jurisdição. O juiz do trabalho vai lá, vai julgar o meu caso contra a minha empresa, contra o meu ex-empregador lá, a empresa Alfalux. E aí, o juiz, lá depois de toda a instrução, vai dar uma decisão final. Decisão final que a gente chama de sentença. Eu posso estar desacompanhado de advogado aqui? Sim. 791 te permite que sim. Depois, o juiz deu uma sentença, eu perdi. O que eu faço? Eu posso, beleza, perdi, recolho a minha insignificância e vou embora, triste. Mas eu acho que foi injusta aquela decisão, eu vou recorrer. Qual recurso que eu utilizo? Recurso ordinário, nosso RO, o nosso recurso que pode vir a cair na prova da OAB. Recurso ordinário, senhores, o nosso RO. Para interpor o recurso ordinário, eu preciso de advogado? Não, não preciso de advogado. Vou para o TRT. O TRT vai ter um colegiado que vai julgar o meu recurso ordinário. Julgando o meu recurso ordinário, vai vir uma nova decisão.
ou confirmando a decisão anterior, ou retificando e dando uma nova decisão. Mas vamos supor que eu continuei perdendo. Perdi de novo lá no TRT. Cabe outro recurso? Sim, cabe. Qual outro recurso? Agora cabe o recurso de revista. Evidentemente, se preencher os pressupostos do recurso de revista. Recurso de revista que é endereçado a quem? Ao Tribunal Superior do Trabalho, ao TST. Quero interpor o recurso de revista. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Se preencher os requisitos, tu está liberado para interpor o RR, recurso de revista. Posso ir sem o advogado? Não. Não pode mais. Não pode mais. Por que não pode mais? Vem comigo de novo. Súmula 425. O jus postulante das partes, estabelecido no artigo 791 da CLT, limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho. Vara do trabalho, como eu falei para você, a Justiça do Trabalho, perdi, veio a sentença, fui lá para o TRT. Até o TRT, limita-se aqui também, até o TRT posso ser advogado. Depois, não alcançando ação rescisória, ação cautelar, o mandado de segurança, ações especiais, e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de revista e o recurso de embargos, que vem depois do recurso de revista. Esses recursos chamados extraordinários, que vão ser julgados por uma instância extraordinárias, eu não posso mais ir sem advogado, porque o jus postulante, ele tem limites, ele tem uma limitação. Varas do Trabalho e TRT, Tribunal Regional do Trabalho. TST e STF, se for o caso, não poderá mais ir desacompanhado de advogado. Obrigatoriamente precisa constituir advogado para interpor recursos de natureza extraordinária. É o que diz a súmula 425 do TST, ou seja, aqueles mais desavisados que forem ler o 791 e não souberem da existência dessa súmula vão achar. Então quer dizer que eu posso ajuizar uma ação trabalhista e ir até o final. Até o final pode ser que eu chegue até o TST, ou mais, pode ser que eu chegue até o STF. Cheguei lá no final mesmo. Foi até lá aos tribunais superiores. E eu estou desacompanhado de advogado. Se vocês forem ler só o 791, a impressão que dá é essa, até o final é até o final. Só que não. Súmula 425 traz o limitador. É até aqui, ponto. Por que trouxeram esse limite? O entendimento é que recurso de natureza extraordinária, como é o caso do recurso de revista e depois o recurso de embargos, que também não é embargo de declaração, é recurso de embargos ao TST, que também vai para a instância extraordinária. Esses recursos são recursos extremamente técnicos. Advogados têm dificuldade em fazer esse tipo de recurso. Imagina um leigo, um trabalhador que às vezes, por vezes, é inclusive analfabeto. Imagina se ele vai saber os direitos trabalhistas que ele tem. Por muitas vezes ele não sabe. E agora, imagina se ele vai saber procedimentos, como é que funciona, petições, e vai fazer um recurso de revista. Não vai, é óbvio que não. Na minha visão, esse trabalhador que nunca estudou direito, ele não vai saber fazer nenhuma petição inicial, tá? Embora possa simplesmente chegar lá e contar uma historinha e ser de forma oral, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas ainda assim é complicado, né? Ele ir desacompanhado de um advogado. Depois, esse mesmo trabalhador humilde que nunca estudou e muito menos estudou direito vai saber como é que faz um recurso ordinário? Convenhamos, né? Recurso ordinário é um dos recursos que cai na prova da OAB. E uma galera acaba reprovando porque é um recurso que, embora seja fácil a identificação de que é um recurso ordinário, fazer o recurso ordinário não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Então, nós temos um leigo fazendo recurso ordinário. Está podendo, está valendo, de acordo com a regra do jogo aqui, está valendo. Sou totalmente contra, mas está valendo. Para mim, não deveria ter jus postulante na Justiça do Trabalho, mas enfim, tem. Tá? Só que tem limites. Chegou lá no recurso de revista para a competência de julgamento do TST, não pode mais ir sozinho, sem advogado. Ok, senhores? Muito bem. Próximo princípio, princípio da oralidade, que era isso que eu ia falar, complementando então.
princípio da oralidade. Aqui no processo de trabalho, nós primamos pelo princípio da oralidade, ou seja, é um processo mais informal, digamos assim. A palavra falada, às vezes, até vale mais do que a palavra escrita. E a gente pode ir somente com a boca e falando e conduzindo o processo, de forma verbal. A começar pela própria inicial, como eu já adiantei para vocês. Uma inicial trabalhista, assim como é lá no JEC, chega alguém ali no posto, chega alguém ali na vara do trabalho para distribuição, conta a sua historinha e depois retorna para reduzir a termo. Ou no mesmo dia ele já reduz a termo. Mas, de qualquer forma, vai ser de forma oral, de forma verbal. Só que isso é uma possibilidade, não significa que deva ser de forma verbal, de forma oral. Na grande maioria das vezes, até diferente do JEC. O JEC, a grande maioria, também é de forma oral. Mas aqui não. Na Justiça do Trabalho, embora essa possibilidade, na maior parte das vezes, se dá de forma escrita. Abram lá o artigo 840, artigo 840 da CLT. O 840 nos diz, caput do 840, a reclamação poderá ser escrita ou verbal. Ponto. Então a gente já começa o processo de forma verbal, falando. A reclamação poderá ser feita de forma escrita ou verbal, como tu bem entender, como tu achar melhor. Não tem problema nenhum, pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Parágrafo 1º, sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz, a qualificação das partes, todos aqueles requisitos ali. Parágrafo 2º, se verbal, a reclamação será reduzida a termo em 2 vias e assinadas pelo escrivão e secretário, observado no que couber o parágrafo anterior, que nós vamos ver lá depois, lá para o final do semestre, início do semestre que vem. A reclamação ser verbal é o primeiro exemplo do nosso princípio da oralidade. Então, no processo de trabalho, nós temos um processo mais informal, não é aquele processo cheio de detalhezinhos, cheio de formulismos, como é o processo civil. Nós aqui, é óbvio, é evidente que nós temos um procedimento que tem que ser seguido, mas ele não é tão detalhado e tão formal como é o processo civil. Outro exemplo é o artigo 847, na defesa. A defesa também pode vir de forma verbal, de forma falada. Artigo 847 da CLT, vou ler aqui para vocês. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Apenas outro exemplo aqui. Na defesa. 20 minutos para fazer a sua defesa em audiência. Então, normalmente, já vem a contestação, já é juntada até pelo PJE, processo judicial eletrônico, já é juntada no processo a contestação, só que existe aqui essa possibilidade, não é que é obrigatório, mas é um direito. É um direito da parte chegar lá e pedir, olha, depois de não conseguirem um acordo entre as partes, não ocorrer a conciliação, o segundo passo da audiência é defesa do reclamado. O reclamado pode, se quiser, em que pese ele já possa ter juntado a sua defesa escrita, se ele quiser utilizar da palavra, ele pode, ele tem 20 minutos. 20 minutos para tentar convencer o magistrado de que ele tem razão. E, na minha visão, é muito válido isso. Na minha visão, eu sempre disse, se tu tem uma boa oratória, vale muito mais a palavra falada do que a palavra escrita. Tu tem muito mais poder de convencer o juiz tu falando. No olho ali para o juiz, explicando a situação, dizendo por que o reclamante não tem razão, etc, etc. O 847 é outro exemplo do princípio da oralidade. E podemos ainda achar mais outros tantos. O 850, por exemplo, é outro. Traz as razões finais, que podem também ser em forma de memoriais, mas também podem ser feitas de forma falada. Razões finais de forma falada, 10 minutos para cada parte. Depois de já ter sido colhido todas as provas no processo, já ter sido escutado depoimentos pessoais, provas testemunhais, tem lá as razões finais. Que, se as partes quiserem, podem utilizar 10 minutos para ser, entre aspas,
o último jus esperneante para tentar convencer o juiz. Possibilidade também muito utilizado no processo de trabalho. Isso tudo nos remete ao princípio da oralidade, senhores. Próximo princípio que trago aqui para vocês é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Muito cobrado na prova da OAB, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Cuidado, senhores, cuidado, porque normalmente eles querem pegar vocês lá na prova da OAB para confundi-los, porque vocês vêm já viciados lá do processo civil, achando que de uma decisão interlocutória cabe recurso. Aqui no processo de trabalho não cabe, via regra geral. Tem exceção, evidentemente. Mas a regra geral, princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Primeiro, o que é uma decisão interlocutória? É aquela decisão no curso do processo que decide um incidente no processo. Um incidente no curso do processo, no entanto, sem colocar fim ao processo. Não colocou fim ao processo, mas decidiu alguma coisa durante o processo e essa alguma coisa pode sim gerar prejuízo a uma das partes. Então, se gerar algum tipo de prejuízo a uma das partes, em tese, como é que aquela parte vai fazer? Deveria querer recorrer. Então, daqui a pouco o juiz indeferiu uma prova testemunhal. Essa testemunha não quer ouvir. Talvez aquela testemunha fosse essencial para decidir a favor da parte. E o juiz simplesmente dispensa, sem justificativa nenhuma. Sai fora, essa testemunha eu não quero ouvir. Já estou satisfeito, não vou ouvir essa testemunha. O juiz proferiu que tipo de decisão? Uma adesão final? Não, ele não encerrou o processo. Ele proferiu uma adesão interlocutória. Uma decisão que decide um incidente no curso do processo sem colocar fim ao mesmo. Isso é uma adesão interlocutória. E que pode sim acarretar prejuízo à parte. Se a gente estivesse falando de processo civil, eu vou agravar. Agravo o instrumento, beleza. Só que nós não estamos no processo civil, nós estamos no processo do trabalho. Processo do trabalho, vem comigo, artigo 893. Artigo 893 da CLT. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Parágrafo 1º, que é o que nos interessa aqui. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juiz ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva. Ou seja, senhores, cuidado, cuidado, abram bem os olhos, anota aí que isso não está no manual. Se for proferida uma decisão interlocutória no curso do processo, eu não vou agravar. Ainda quando tiverem exceções à regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, ainda assim não é agravo de instrumento. Então, cuidado, agravo de instrumento no processo de trabalho, ele existe, mas a função dele não é atacar decisão interlocutória nunca. A função do agravo de instrumento no processo de trabalho é outra que nós vamos ver lá em Direito Processual do Trabalho, lá no semestre que vem. Por enquanto, saibam apenas, existe agravo de instrumento no processo de trabalho? Sim. Só que ele não serve para atacar decisão interlocutória. Como é que eu ataco uma decisão interlocutória? Senhores, nós acabamos de ver. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Ou seja, eu não vou atacar com nenhum recurso uma decisão interlocutória, salvo exceções que nós vamos ver no momento apropriado. Mas a regra, eu não consigo atacar uma decisão interlocutória interpondo um recurso. Não vou fazer isso. Então, o que eu faço? Eu faço o que a gente chama de protesto. Protesto antipreclusivo, ou seja, eu levanto o braço e faço o meu protesto, se eu estiver em audiência. Mas eu devo fazer isso, devo me manifestar na primeira oportunidade que eu tiver que falar nos autos. Então eu posso mandar esse protesto na forma escrita. Me manifesto por forma de um protesto chamado de antipreclusivo.
Porque se eu não me manifestar na primeira oportunidade que eu tiver que me manifestar nos autos sobre aquela decisão interlocutória do juiz, vai precluir o meu direito de reclamar. E aí não tem o que fazer. Precluiu, preclusão, já era. O que eu faço então? Para me resguardar, eu faço o meu protesto. Protesto, excelência, eu quero que consigne em ata aí o meu protesto antipreclusivo. O juiz anota aquele protesto ali em ata de audiência e está ali a minha prova de que eu protestei. Depois, vem uma decisão final. Essa decisão final eu perdi. A decisão foi contra os meus interesses. Quer recorrer? Sim. E aí, de uma decisão final, cabe recurso. Vou lá e interponho o meu recurso ordinário. Nas preliminares do recurso ordinário, eu vou colocar, se for o caso daquela da testemunha ali, do indeferimento da testemunha, eu vou colocar do cerceamento de defesa. O juiz indeferiu uma testemunha sem qualquer motivação, sem qualquer justificativa, e eu fiz o meu protesto na primeira oportunidade que eu tinha que me manifestar nos autos. Eu protestei, ficou consignado em ata, mostra-se a ata da audiência e fica ali como preliminar do meu recurso ordinário. Aspecto formal pedindo nulidade. Ok? Este é o nosso princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Via regra geral, não cabe recurso para atacar decisão interlocutória. Nós vamos ver ao longo desse semestre, principalmente no semestre que vem, algumas exceções a essa regra. Mas, por enquanto, é isso. A regra é essa. Irrecorribilidade imediata de recurso para decisões interlocutórias. Depois, senhores, nós temos aqui o princípio dispositivo ou da demanda. Princípio dispositivo ou da demanda, abram lá o CPC. Vamos ao CPC. CPC, como falei para vocês, CPC utiliza-se aqui no processo de trabalho também. Artigo 2º do nosso CPC de 2015. Vem comigo. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, os juízes não saem por aí batendo na porta das pessoas perguntando: e aí, vamos ajuizar uma ação? Não, é evidente que não. O juiz é um ser que precisa ser provocado. Se ele não for provocado, ele vai ficar inerte, não vai fazer nada. Então, os juízes não saem por aí, no nosso caso do processo de trabalho, batendo lá na porta dos trabalhadores. E aí, estão te pagando em dia? Estão te dando férias? Não estão? Então vem comigo, vamos processar. Não, o juiz não faz isso, por óbvio, né? Então, uma coisa evidente que os juízes não vão fazer. Então, o princípio da demanda do dispositivo, os juízes precisam ser provocados, depois se desenvolve por impulso oficial. No processo de trabalho, especificamente, isso também é uma verdade, salvo quando a gente falar de processo de execução, que eu falei lá para vocês. O artigo 878 é uma das formas de proteção ao empregado, a parte fraca da relação, e o 878 traz a execução de ofício. Então, nós podemos ter uma execução de ofício se preenchidos os requisitos do 878, o que é uma exceção à regra aqui do princípio da demanda, ou também princípio dispositivo. Outro princípio que nós temos aqui é o princípio inquisitivo, ou também do impulso oficial. Princípio inquisitivo, que aqui no processo de trabalho, vocês, quando estiverem atuando na Justiça do Trabalho, vocês vão perceber que o juiz é um juiz muito mais investigativo do que um juiz lá do processo civil, do processo comum. Aqui, como a gente está lidando com a parte tipo suficiente, o juiz ele conduz o processo da melhor forma que ele entender para a busca da verdade real. O juiz vai procurar de uma forma mais firme a busca da verdade real, porque a gente está numa relação desequilibrada. Uma relação onde nós temos uma parte muito maior do que a outra e aí a gente tem que equilibrar de alguma forma. O princípio inquisitivo, a gente trata ele lá no artigo 765 da CLT. Abram lá o artigo 765 da CLT. O artigo 765 da CLT vai trazer amplos poderes ao juiz, como se ele já não tivesse. Mas aqui ele vai trazer mais poderes ainda. Veja bem,
Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, o juiz é um juiz mais investigativo. O juiz, com alguma dúvida, ele vai chamar uma das partes ou ambas as partes para fazer um interrogatório, por exemplo. Já vi casos de juiz pesquisando no Google, na internet, para ver se determinada parte tinha razão. Uma das partes reclamante pediu lá aquelas chamadas horas in itinere, ou também chamada horas de deslocamento, que é aquelas horas extras que o empregado, se preenchido os requisitos da CLT, agora com a reforma trabalhista foi inclusive retirado, embora muitas empresas ainda mantenham, de que o empregado que sai de casa até o ambiente de trabalho e depois trabalha casa, recebe horas de deslocamento, se preenchidos aqueles requisitos lá do artigo 58 da CLT, parágrafo 2º. Isso antes da reforma, mas ainda existem empresas, até por negociações coletivas, que mantiveram isso. Tá? Então ainda tem empregadores que pagam horas de deslocamento. Mas esse exemplo que eu vou dar para vocês foi, inclusive, antes da reforma trabalhista. Um empregado entrou lá e pediu as horas em itinere que não estavam sendo pagas, e ele pediu tantas horas em itinere. O juiz, para ver se estava correto isso, o que o juiz fez? Foi lá, botou no Google Maps e colocou ali distanciamento entre a casa lá do empregado até o local da empresa que ele trabalhava. E o Google Maps calculou lá o tempo necessário, levando tudo em consideração, engarrafamento, etc., etc., o horário de deslocamento. Isso tudo foi colocado ali como tempo estimado de percurso casa-trabalho, trabalho-casa, para ver quantas horas em itinere que ele deveria receber. O juiz fez isso. Se a parte faz isso, ótimo. Isso é dever da parte, do advogado da parte fazer. Mas eu já vi juiz fazendo isso. Ou seja, por que um juiz fez isso? O juiz fez isso porque ele tem amplos poderes. 765 permite isso. É um juiz mais investigativo aqui no processo do trabalho. Não estou dizendo que é correto fazer isso. Talvez o juiz até esteja descumprindo a sua imparcialidade, fazendo esse tipo de conduta. Mas já vi juiz fazendo baseado no 765 da CLT. Próximo princípio, extremamente importante também, é o princípio da conciliação, senhores. Princípio da conciliação. O princípio da conciliação, ele nos remete a dois dispositivos, 846 e 850 da CLT. Se vocês já assistiram a audiências trabalhistas, vocês perceberam, evidentemente, que quase todos os juízes fazem isso, a todo momento tentar o acordo entre as partes, a conciliação entre as partes. O que é louvável, é digno de aplausos. Que bom que os juízes tentem isso. Os juízes, inclusive, são instruídos a tentar o acordo em vários momentos, a todo momento, digamos assim. Evidentemente, um acordo que não seja um acordo terrível para o hipossuficiente. Se for um acordo desproporcional, o juiz pode, inclusive, como já falei para vocês, não aceitar, não aceita esse acordo. Mas os juízes tentam, a todo momento, acordos. Só que eles são instruídos. E instruídos não é sinônimo de obrigatório. Os juízes não são obrigados a tentar a todo momento os acordos. Para quem foi em audiência ou para quem ainda vai perceber. Dá 3 minutos na audiência, o juiz já está perguntando se não tem acordo. O acordo normalmente é a melhor saída para o processo. Normalmente ambas as partes saem ganhando com o acordo. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre o acordo ocorre num processo judicial trabalhista. Mas os juízes buscam muito isso. Louvável que eles busquem. Mas obrigatório são 2 momentos. 2 momentos são obrigatórios. Primeiro, artigo 846. Vem comigo.
aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. O 846 diz, o juiz proporá a conciliação, assim que abriu. A primeira coisa de uma audiência trabalhista é o juiz perguntar, e aí, senhores, existe alguma possibilidade de um acordo entre as partes? Não é o juiz poderá, não, o juiz proporá. O juiz é obrigado, sob pena de nulidade. O juiz é obrigado a tentar o acordo, a conciliação, aberta à audiência. Artigo 846. E segundo, 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais em prazo não excedente de 10 minutos para cada uma. O que nos interessa aqui. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação. Não é o juiz poderá tentar de novo a conciliação. Não, o juiz renovará. Verbo de afirmação de obrigação. O juiz renovará a tentativa de acordo. Ou seja, o juiz é obrigado a tentar o acordo em 2 momentos. No início da audiência, aberta a audiência, e no final da audiência. Depois das razões finais e antes da sentença. Se o juiz não fizer isso, penalidade, nulidade. Ok? Princípio da conciliação era isso, senhores. O juiz tenta, a todo momento, buscar a conciliação, mas obrigatoriamente são 2 momentos, 846 e 850 da CLT. Princípio da lealdade processual. Significa que nós estamos falando de boa-fé. Princípio da lealdade processual, as partes têm que ser leais num processo judicial. Um exemplo que eu trago de lealdade processual é o exemplo do advogado que, por vezes, vai lá instruir testemunha. O advogado não tem que ficar instruindo testemunhas. Embora a parte que tenha convidado aquela testemunha para ir para o processo, a testemunha da parte, ok, mas a testemunha está lá para fazer o quê? Para dizer o que presenciou, para dizer o que viu, não para dizer o que o advogado mandou ela dizer. Pelo amor de Deus. Aí nós estaríamos sendo desleais. Outro exemplo de deslealdade processual é aqueles chamados embargos de declaração manifestamente protelatórios. O que são embargos de declaração? Nós vamos chegar lá no semestre que vem. É tido como um recurso para pedir, via regra geral, esclarecimentos ao juiz. Olha, eu não entendi lá, a adesão está obscura, ou a adesão está contraditória, ou a decisão está omissa. Me explique melhor que eu não entendi. É mais ou menos isso, a grosso modo. Só que a parte vai lá, está tudo claro, está tudo legítimo, está tudo perfeito na decisão do juiz, a parte vai lá e opõe embargos de declaração. Só que esses embargos de declaração, sem motivo algum, são chamados de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou seja, para ficar enrolando no processo, ganhando tempo no processo e o processo não terminando nunca. Se a parte fizer isso, a parte está sendo desleal, não está agindo de boa fé, vai tomar uma penalidade. Então, o princípio da boa fé deve estar presente em qualquer processo judicial. E por fim, senhores, princípio da celeridade. Como eu já havia adiantado para vocês, o processo de trabalho lida com verbas alimentares, verbas salariais, que são verbas alimentares. Por conta disso, o processo ele tem que ser mais ágil. Quando a gente fala de rito sumaríssimo, 40 vezes o salário mínimo, o processo deve ser ainda mais ágil. Tanto é que nós temos menos testemunhas, nós temos audiência una, uma única audiência, e o processo se desenrola muito mais rapidamente. Mas ainda que a gente esteja falando no rito ordinário, que é a nossa vala comum, acima de 40 vezes o salário mínimo, o processo trabalhista, sim, ele tem que dar uma resposta mais ágil do que um processo civil, por exemplo. Porque lida com direitos indisponíveis. Então, o princípio da celeridade, sendo uma consequência lá da razoável duração do processo que nós vimos na semana passada, ele traz, então, essa ideia de um processo mais ágil. E ágil não significa dizer necessariamente um processo rápido. Não, claro que vai ter aquela complexidade. Só que a resposta do judiciário tem que, levando em consideração a complexidade, o mais ágil possível, principalmente quando a gente fala de processo do trabalho.
porque lida justamente com verbas alimentares. Ok, meus amigos? Agradeço a atenção de todos vocês e não esqueçam, né? Nós temos lá o nosso fórum tradicional, fórum de dúvidas. Ficou com alguma dúvida? Vai lá e pergunte ao professor, que o mais breve possível será respondido. E não esqueçam de fazer aquele comentário básico lá nas tarefas. Um comentário sobre qualquer ponto da aula, valendo a presença de vocês. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Grande abraço.